Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós do podcast Literando, composto por mim, José Bento, Alexandre, Lucas Lima, Gustavo, Vitório, Maria Letícia e Daniel. No episódio de hoje vamos falar do livro Água Funda, da obra da autora Ruth Guimarães, livro obrigatório da FUVEST. Essa obra foi publicada em 1946 e teve muita importância para a literatura brasileira na época e repercute sobre temas sociais até os dias de hoje. Para começarmos, falaremos sobre o autor e logo mais aprofundando sobre o livro. A autora por trás desse incrível livro foi Ruth Guimarães Botelho, uma poetisa, cronista, romancista, contista e tradutora brasileira. Ela foi a primeira escritora negra brasileira que conseguiu projetar nacionalmente, desde o lançamento do seu primeiro livro, o romance Água Funda, em 1946. Ruth nasceu no dia 13 de junho de 1920, em São Paulo, e faleceu no dia 21 de maio de 2014, também em São Paulo. A mulher se formou na Universidade de São Paulo, também conhecida como USP, e além de realizar várias pesquisas históricas e folclóricas, ela escreveu para diversos periódicos e trabalhou como uma professora de português por mais de 30 anos. No entanto, as suas obras elas ficaram, como eu posso dizer, relegadas a segundo plano durante décadas. E a sua obra mais famosa, Água Funda, ela foi, então, redescoberta no início do século XXI. Em uma entrevista com Ruth, ela disse que os estrangeiros eles se interessam em áreas novas por conta da diferença de cultura, por exemplo, o folclore. Então, quando ela explora muito esse tema do folclore e da cultura, é porque ela acredita que os estrangeiros eles são atraídos por tais tópicos. Dois diferentes momentos históricos foram essenciais para a construção do enredo: a pré-abolição da escravidão e a Era Vargas. Até 1888, o Brasil era um país escravagista. A economia era dependente do café, que era produzido em latifúndios. Resumindo, era um país rural de escravos e senhores, e a economia se mantinha por meio de abusos aos negros. A primeira parte do livro se passa nessa época, em uma fazenda chamada Olhos da Água. A segunda parte do livro se passa nas décadas de 30 e 40, na cidade de Pedra Branca. Mesmo depois de 40 anos e modernizações em muitas áreas, ainda eram claras a exploração do caipira e a desigualdade. Também a manutenção de ideias escravagistas, como o racismo. Mesmo na indústria, símbolo da modernidade, ainda se viam tantas injustiças quanto nos latifúndios coloniais. Agora, sobre os personagens de Água Funda, Sinhá Maria Carolina é a dona da fazenda Olhos d'Água, tem um casamento contra a vontade de seus pais e tem uma filha chamada Gertrudes, que ambas possuem uma relação bem conflituosa. Gertrudes se apaixona pelo filho de Joaquim Dias, que era o capataz da fazenda de sua mãe, o que afasta ainda mais as duas. No entanto, Gertrudes pode contar com seus avós e, após a morte deles, ela passa a contar com Inácio Bugre, que era um morador da região. Apesar da hipocrisia, a mãe de Gertrudes, Sinhá Carolina, se apaixona por um capataz que ela mesma contratou e sai da fazenda para morar com ele. A partir disso, a história mostra Joca e Choquinha e Curiango como principais para a construção da narrativa. Curiango era a sobrinha neta de Sinhá Carolina. Ela se apaixona por Joca, protagonista da segunda parte do livro, e Joca desdenhava a Mãe de Ouro, que era a entidade do folclore brasileiro, e é enfeitiçado por ela por conta disso. Ao final do livro, é feita a descoberta que Choquinha, ou Nha Baldeação, é na verdade Sinhá, mas na história diz que Choquinha foi Sinhá. Sobre o espaço da história, ela se passa no Vale do Paraíba e no sul de Minas Gerais, mais precisamente na fazenda Olhos d'Água. Dentre as diversas importâncias da obra, destacam-se 7 que consideramos as mais importantes e relevantes. Em primeiro, as questões ambientais, que aborda a relação entre os humanos e a natureza, destacando a crise hídrica. Em segundo, a justiça ambiental, que explora lutas sociais por preservação e acesso à água. Terceiro, linguagem poética. A linguagem rica e envolvente enriquece a experiência de leitura. Em quarto, interconexão comunitária, que retrata a resiliência e as interações entre as comunidades. Em quinto, temos a identidade cultural, que reflete sobre a ancestralidade e a diversidade cultural. Em sexto, temos a relevância contemporânea, que estimula reflexões sobre os problemas atuais, como, por exemplo, a gestão dos recursos naturais.
ficou meio repetitivo. E em sétimo, temos a literatura brasileira, que contribui para a narrativa contemporânea e para o debate literário. Obrigada. O livro é narrado por um narrador em terceira pessoa e onisciente. O tempo da narrativa é entre o final do século XIX e início do século XX. E sobre o enredo, Água Funda é um romance de Ruth Guimarães que se passa em uma fazenda no interior de Minas Gerais. A história acompanha Maria das Dores, uma jovem criada pelos tios, que se apaixona por João Domingos, um homem de origem humilde. Esse amor provoca conflitos com sua família, que deseja casá-la com um homem rico. O livro explora as tradições, crenças populares e misticismos da vida rural, abordando temas como moralidade, religião e a influência do sobrenatural. O título faz referência a um riacho misterioso que simboliza os segredos e perigos da vida. Bom, entendido o contexto e a história de Água Funda, podemos analisar que a obra modernista possui traços de regionalismo e aborda temas como racismo e folclore brasileiro. Observa-se isso ao analisar a escravização dos empregados da fazenda, que mesmo após a abolição da escravidão, há presença de desumanização e exploração do negro, e assim retratando a realidade na literatura. Ademais, é de grande importância examinar o título do livro, visto que ele é uma alegoria à permanência dos preconceitos na sociedade, já que na obra Água Funda e Turva, mesmo que se agite, com o tempo ela se reestabiliza e retorna ao estado inicial, assim, evidenciando as falsas sensações de mudança. Isso se relaciona com o contexto e sistema socioeconômico brasileiro, o qual se mantém na maioria das vezes igual e indiferente às ações sociais do país, como neste caso a abolição da escravidão. A obra, além de pertinente à sua época, é atemporal, visto que até os dias atuais a figura negra é desvalorizada e excluída da sociedade. Ruth, por meio desse livro, quis dar voz à luta contra o racismo estrutural, uma pauta extremamente evidente, porém negligenciada pela maioria da sociedade. Observa-se traços regionalistas no livro, característicos da segunda fase modernista, em romances dos anos 30 e 40. O livro retrata um contexto de modernização conservadora do Vale do Paraíba, no final do século XIX e início do século XX, o que mais uma vez evidencia uma mudança superficial que mantém os costumes e tradições preconceituosos. Na obra, essa mudança é evidenciada na situação dos trabalhadores da fazenda pós-abolição da escravidão, já que, teoricamente, junto a essa conquista deveriam vir os direitos e a valorização do negro. Entretanto, Ruth Guimarães evidencia a permanência do abuso e menosprezo à figura negra. Bom, essa foi a nossa análise do livro Água Funda, de Ruth Guimarães, uma obra tão importante para as obras literárias brasileiras nos dias atuais e que não é à toa que está presente na lista de leitura obrigatória no vestibular da Universidade de São Paulo, a FUVEST. Espero que tenham gostado, muito obrigado por tudo e até a próxima.